Dia 5. O fracasso é um professor, não um veredito. Vamos falar sobre um dos maiores mitos da nossa sociedade. Aquela ideia de que fracasso é o oposto do sucesso. Nós crescemos acreditando que o erro é vergonhoso, que tropeçar é fraqueza, que se você não acertar de primeira é porque não era bom o suficiente. Mas e se eu te contar que absolutamente tudo isso é uma grande mentira? Que na verdade o fracasso não é o fim da linha, mas sim o melhor professor que você poderia ter. Eu lembro como se fosse hoje, uma aula que eu tive no primeiro ou segundo semestre da faculdade. E o professor, que infelizmente eu não lembro mais o nome, ele contou um pouco da trajetória de vida dele. Ele fundou uma empresa de tecnologia que deu super certo e estava crescendo bastante na época. Porém, antes dele criar essa empresa, ele já havia falido 7 vezes antes. 7 vezes. E essa é uma história verídica, tá? Eu juro que até hoje, quando eu lembro dessa história, eu me questiono. Como eu poderia me desenvolver a ponto de ter esse nível de persistência e resiliência? Para cair não uma ou duas vezes, mas quantas vezes forem necessárias para conseguir conquistar meu sonho. A verdade é que nós confundimos fracasso com identidade. Achamos que porque algo deu errado significa que somos errados. Mas aqui está o segredo. Você não é seus fracassos, assim como também não é seus sucessos. Você é o aprendiz que está no meio desse caminho todo. Thomas Edison, após ter inventado a lâmpada, ele não disse falhei 10 mil vezes para inventar a lâmpada. Ele disse descobri 10 mil maneiras que não funcionam. Essa mudança de perspectiva faz toda a diferença, porque valoriza o aprendizado, a jornada. Existem pessoas que passam uma vida inteira com medo de errar. Na escola, não levantavam a mão para não correr risco de dar uma resposta errada. Nos esportes, evitavam tentar coisas novas para não fazer alguma coisa feia, sabe? Até nos relacionamentos, se protegiam demais ou nem tentavam com medo de se machucar. E adivinha, esse medo dificilmente torna alguém mais bem-sucedido. Pelo contrário, torna menor. Por isso que é tão importante a gente começar a abraçar a possibilidade do fracasso. É justamente nesse momento que sua vida realmente expande. Eu lembro da primeira vez que eu tentei aprender a tocar violão. Eu desisti depois de 2 semanas, porque meus dedos doíam, eu não conseguia fazer os acordes direito, eu não conseguia tocar música nenhuma. Inclusive eu achei que o violão estava quebrado, ou seja, criei uma desculpa e desisti. Algumas semanas depois, uma vizinha foi com o namorado lá em casa visitar minha mãe. E ele viu o violão na sala, pegou, afinou e começou a tocar. Inclusive, é esse violão que está aqui. Eu tinha 16 anos, mas eu lembro claramente do meu pensamento. Opa, não é o violão, sou eu. Meu fracasso inicial não era um sinal de que eu não tinha talento, era só parte do processo. Quantas vezes você já desistiu porque interpretou o fracasso inicial como um veredito final? O que ninguém nos conta é que o fracasso é o preço de entrada para qualquer coisa que vale a pena na vida. Todo mundo que é muito bom em alguma coisa já foi ruim um dia. Todo especialista já foi iniciante. A diferença entre quem chega lá e quem fica pelo caminho não é o talento único, mas a capacidade de ver cada tropeço como degrau, não como queda. Eu costumava achar que pessoas de sucesso tinham sorte ou algum dom especial, até que eu comecei a estudar algumas histórias inspiradoras. Steve Jobs, fundador da Apple, foi demitido da própria empresa. A Oprah, que hoje é considerada uma das maiores apresentadoras da televisão americana, foi considerada não adequada para a TV. J.K. Rowling, que é a escritora do Harry Potter, foi rejeitada por 12 editoras. O que eles têm em comum? Entendiam que o fracasso não define você, ele refina você. Cada não, cada porta fechada, cada tentativa mal sucedida era apenas informação valiosa sobre o que precisava ser melhorado. E aqui está uma analogia bem simples sobre isso, tá? Imagine que você está aprendendo a andar de bicicleta.
cada queda não significa que você não serve para isso. Significa que você precisa ajustar seu equilíbrio de outra forma. O fracasso é o feedback do universo dizendo: tenta de novo, mas dessa vez de uma maneira diferente. Quando você para de levar como ofensa pessoal e começa a escutar a lição, tudo muda. Existe uma infinidade de técnicas e livros para aprender a lidar com o fracasso, mas na verdade pode ser mais simples do que parece. Você já reparou como o nosso cérebro sempre busca reações automáticas a todas as situações que vivemos? No caso do fracasso, não é diferente. Se você permitir, ele vai te levar para o caminho da frustração e depois, possivelmente, para a desistência. Você não pode permitir que isso aconteça. Por isso que é tão importante que antes de você seguir esse caminho da frustração quando algo dá errado, pare e se pergunta: o que isso está me ensinando? Essa simples mudança de mentalidade transforma o fracasso de inimigo em professor. Uma apresentação que não deu certo definitivamente não é uma prova de incompetência, mas uma aula sobre como se comunicar melhor. Aquele projeto que não deu certo não é um sinal de que você deveria desistir, mas um mapa mostrando o caminho para ser ajustado. Tem uma grande diferença nisso. O mundo está cheio de pessoas que desistiram um passo antes da virada, que interpretaram o fracasso como um destino, não como um processo. Não seja uma dessas pessoas. Toda vez que você cai, você está mais perto de aprender a se levantar. Toda vez que erra, está mais perto de acertar. Como diz o ditado, o mestre falhou mais vezes que o iniciante jamais tentou. Então, da próxima vez que você enfrentar um fracasso, e você vai enfrentar, porque isso faz parte de qualquer jornada significativa, lembre-se, isso não é um veredito sobre seu potencial, é um relatório de progresso. Não é o fim da sua história, é apenas um capítulo difícil. E como qualquer bom professor, o fracasso pode ser rigoroso, mas se você prestar atenção às lições, ele vai te levar muito mais longe do que qualquer elogio vazio poderia. Pense nisso. Lembrando que todos os dias eu tô por aqui trazendo mais um vídeo de inspiração ou pensamento para te ajudar a ter um dia melhor. Então, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e vamos junto nessa. Muito obrigado e um dia incrível para você.